cultural. Loja Beleza em Destaque. Sua loja de beleza na internet. E Macários Cabeleireiros, onde a beleza não depende só de você. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Beleza em Destaque, a sua beleza em primeiro lugar. Estamos aqui ao vivo pelo estúdio da Rede Eco TV, pelo seu canal Nova Digital e 96 analógico para todo o grande ABC. E também através do redeecotv.com.br, redeecotv.com.br para todo o Brasil e também para o mundo, porque a internet ultrapassa fronteiras. E no programa de hoje, antes do meu boa noite super especial, Sr. Eduardo Macários, nós vamos falar sobre vinhos, saúde e sedução. Show de bola, hein? Seja bem-vindo, Sr. Eduardo. Muito boa noite. Olá, amigos. Tudo bem? Hoje o programa vai estar sensacional. Não saia daí. Para ilustrar esse programa, nós vamos falar sobre vinho, saúde e sedução. Nós trouxemos um especialista que vai falar tudo, desvendar todos os mistérios, nós vamos falar tudo, tirar as dúvidas. Está aqui conosco o Daniel, que ele é especialista em vinhos, para falar com a gente, vai falar tudo sobre vinhos, também mostrar sobre a sedução do vinho, já que nós estamos às vésperas do Dia dos Namorados. E para isso está conosco aqui Daniel Pinheiro, nossos estúdios. Também nós temos o Diário Regional em Foco, Diário Regional em Foco, seu Eduardo Macários, sempre trazendo as principais notícias aqui da região do Grande ABC. Realizaremos hoje o sorteio da campanha do Dia dos Namorados, lá do Macários. Nós trouxemos aqui a nossa urna, cheio de pessoas que participaram, estiveram conosco lá no Macários, preenchendo o seu cupom, porque hoje nós vamos sortear nas mãos do Iandré da Celebrai Vinhos um kit especial com 2 taças. Tá aqui, seu Eduardo, vamos mostrar aqui. Vamos aproveitar e mostrar, seu Eduardo? Vamos mostrar. Vamos mostrar, porque não estava combinado para mostrar, mas vamos mostrar aqui. Vamos mostrar. Pega que nem fosse um bebê, seu Eduardo. Olha lá, olha aqui. Vamos mostrar lá em cima, olha lá. Olha, isso, legal. Tem 2 taças lá também, viu, Ricardo? Essa tá quase caindo também. Tem 2 taças aí, ó. Se demorar, vai ficar só uma. Vai ficar só uma. Mas bem, tá aqui o kit, nós vamos sortear no final do programa. Então, para você que esteve lá no Macários, participou da semana do especial de Dias Namorados, nós tivemos lá sábado degustação. Vamos por aqui, seu Eduardo? Vai pôr lá, porque vai sumir. Vai quebrar a taça aí. Nós tivemos lá degustação especial com a Celebrai Vinho. Você que esteve lá experimentar o espumante, regado a bombons. Hoje nós vamos sortear esse kit. Mas, para quem participar do nosso programa de hoje, especial 2379-4733, 2379-4733, a linha já está aberta, porque nós vamos sortear uma manicure decorada, oferecida lá para nossa manicure Carla, já por Dia dos Namorados. Não pode fazer uma manicure bonita, decorada. E é show, hein? Ela faz uma manicure decorada que é sensacional. Então tá aí no seu vinho, 237, seu vinho, tá no seu
O vinho é depois, né, senhor? Você viu, nem abriu o vinho, nós já estamos falando o contrário, Tá né? aí no seu vídeo, 2379-4733. A linha já está aberta, nós vamos sortear uma manicure decorada e também uma garrafa de vinho oferecida pela Celebrai Vinhos. O Andrei também está aqui, vai falar um pouquinho sobre a Celebrai Vinhos, esse grande parceiro do programa Beleza em Destaque e também do Macarius. Certo, Eduardo? É isso daí. Muito bem. Trouxe as principais notícias do Diário Regional hoje? Trouxe as notícias e também trouxe os meus recadinhos. O senhor prefere dar os recados primeiros? Vamos falar assim, logo? Então, seu Eduardo, seus recadinhos especiais. Amanhã, dia 12, dia dos namorados, então quero desejar um feliz dia dos namorados, né, para todos aqui de todo o Brasil. Também quero mandar um grande abraço para minha namorada, há 38 anos, a dona Vânia Macares. Abraço a todos que estão assistindo o nosso programa. Abraço lá para o chefe Leandro, lá do Hotel Fazenda de Brusque. Beijo ao Rian, a Iliana, que é namorada do Ricardo também. Muito bem, seu Eduardo. Abraço ao Valdemar e a Ivone, que estão lá na Praia Grande, curtindo aquelas praias maravilhosas, né? Deve estar chovendo também, mas não tem problema. Estando na praia está ótimo. Melhor que estar trabalhando, não é? Então é isso daí, Ricardo. Muito bem. Então, o seu Eduardo Macarius mandando recado, mandar um recado para o Felipe Lima, para toda a família Lima, sempre está acompanhando o nosso programa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver os Diário Regional em Foco? Posso mandar um abraço pro Elton, porque amanhã é dia dos namorados, né? Uhum. Mandar um abraço pro Elton, nosso, Muito né? bem, pro Eric também. Pro Hélio lá também, né? Porque amanhã é dia dos namorados, porque eu tô mandando para ele porque eles também têm esposa, têm namorado, então eles vão repassar a mensagem para elas, tá bom, Elton? Muito bem. Então, está no ar com vocês, Diário Regional em Foco. Muito bem, seu Eduardo, tá aí o Diário Tudo Regional aqui, em Foco? ó, o jornal aqui, ó. O senhor sumiu atrás do jornal. Fiquei sumindo, mas tá importante. Jornal Regional, o jornal que traz as melhores notícias da nossa região. Aqui, Ricardo, mais de 6 milhões de crianças foram vacinadas contra a paralisia infantil. Balanço parcial divulgado pelo Ministério da Saúde ontem, dia 10, informa que mais de 6 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos foram vacinados contra a paralisia infantil em todo o Brasil até às 17 horas. Então você vê, Ricardo, que apesar de ter 12 milhões lá de crianças, ainda eles conseguiram vacinar 6 milhões de crianças. Muito importante essa vacina. Muito bem. Tá? Eu fiquei escondido lá atrás. eu percebi. Mas o importante é mostrar o Diário Regional Regional, em Foco. que depois eu apareço também, né? Muito bem. Tá bom? Então vale muito bem colocada a notícia de hoje, porque a importância que é essa vacina, essa campanha de vacinação da paralisia infantil. Então eu ouvi muitas mães ainda não terem certeza de quantos anos é para vacinar, até que idade, enfim. Então é muito importante, os meios de comunicação estão aí, o Diário Regional sempre traz as principais notícias, o site do Diário Regional também traz a notícia. Então para a mãe ficar atenta, porque a questão da paralisia infantil é de 6 meses até 5 anos. Muito bem, seu Eduardo. E isso é muito importante. Mas todas as notícias do Diário Regional você encontra em todas as bancas mais perto de você. Então, este foi o Diário Regional em Foco. Muito bem, voltamos com o nosso programa. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui no Estúdio da Eco TV. O programa Beleza em Destaque hoje traz um tema especial, já que nós estamos às vésperas do Dia dos Namorados. Vinhos, saúde e sedução. Então eu peço que você participe do nosso programa. 2379-4733, está aí na sua tela, 2379-4733. No final do programa você pode ser sorteada com um vinho especial, oferecido pela Celebrai Vinhos, e também uma unha decorada, oferecida pela Manicure Carla, lá do Macarius Cabeleireiros. E também você pode participar, sempre mandando a sua sugestão, a sua pergunta, já que nós estamos ao vivo. Se você tiver alguma dúvida, não só sobre a questão da sedução do vinho, né, Olha, e amanhã é dia dos namorados. Mas também sobre a saúde e o bem-estar. Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo, na sequência a gente vai voltar, porque nós temos nossos convidados, o André está aqui, o Daniel, todos eles aguardando, para a gente falar sobre esse tema que é muito especial, sobre vinhos, voltado para a saúde. Isso é muito importante. E também voltado para a sedução. É isso daí. Não sai daí, nós já voltamos com mais Beleza em Destaque. Hoje, vinhos e sedução.
Oferecimento: Loja Beleza em Destaque. A sua loja de beleza na internet. Macários Cabeleireiros, onde a beleza não depende só de você. O Macários Cabeleireiros fez e continua fazendo história no Grande ABC. O Macários já faz parte da sua família. Com credibilidade, honestidade e preço justo. Com mais de 30 anos no mercado e talento que passa de pai para filho, o Macários Cabeleireiros continua fazendo a cabeça das mulheres do Grande ABC. Macários Cabeleireiros, o melhor salão de cabeleireiros do ABC. Vem pra cá. Macários, onde a beleza não depende só de você. Suas emoções, seus trabalhos e seus presentes podem ser impressos. Na Gráfica Adriana você tem impressão digital grande formato, banner, faixas, impressões em tecido e adesivo, painéis. Quer brindes personalizados? Que tal almofada fotográfica, porta-moedas, squeeze, estojo escolar, calendários? Para a sua atividade profissional? Pastas e catálogos coloridos, cartão de visitas, mala direta e muito mais. Consulte nossos preços. Rua Dom Pedro I, número 607, Vila Pires, Santo André. Anote o telefone: 4972-3712. Gráfica Adriana. Neste nome, você pode confiar. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Tem um Brasil melhor, em todo canto tem, aqui também. Aqui em São Paulo, o governo federal melhora a vida da população. O Bolsa Família amplia benefícios, chegando a mais de 1 milhão de famílias. E com o Brasil carinhoso, milhares de famílias com filhos na primeira infância superam a miséria. Com o Pronatec, pessoas que viviam na extrema pobreza aprendem uma profissão. E com o ProUni, milhares de jovens podem cursar uma faculdade. Na minha vida, ter um Brasil melhor. O Macários Cabeleireiros fez e continua fazendo história no Grande ABC. O Macários já faz parte da sua família, com honestidade e preço justo. Com mais de 30 anos de mercado e talento de passa de pai para filho, o Macários Cabeleireiros continua fazendo a cabeça das mulheres do Grande ABC. Macários Cabeleireiros, onde a beleza não depende Só de você. Vem pra cá. Programa Beleza em Destaque. A sua beleza em primeiríssimo lugar. Suas emoções, seus trabalhos e seus presentes podem ser impressos. Na Gráfica Adriana você tem impressão digital grande formato, banner, faixas, impressões em tecido e adesivo, painéis. Quer brindes personalizados? Que tal almofada fotográfica, porta-moedas, squeeze, estojo escolar, calendários? Para a sua atividade profissional? Pastas e catálogos coloridos, cartão de visitas, mala direta e muito mais. Consulte nossos preços. Rua Dom Pedro I, número 607, Vila Pires, Santo André. Anote o telefone: 4972-3712. Gráfica Adriana. Neste nome, você pode confiar. Muito bem, estamos de volta para o Beleza em Destaque, hoje falando sobre vinho, saúde e sedução. E para isso nós convidamos o especialista, o Daniel Pinheiro, que está nos nossos estudos. Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite telespectadores, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui na Eco TV. Obrigado pelo convite aí, é uma honra estar aqui no programa Beleza em Destaque. E vamos conversar sobre vinhos e vamos desmistificar um pouco desse universo tão maravilhoso e tão sedutor que é o mundo do vinho. Muito bem, o Daniel que é sommelier em vinhos e também cerveja. Exatamente. Hoje em especial nós vamos falar sobre vinhos. Hoje vamos falar só de vinhos. Muito bem. No próximo a gente fala sobre cerveja, né? Quem sabe, Sudar? Por que não, né? Por que não, né? Muito bem. O Daniel tem formação acadêmica em educação física, ele é pós-graduado em fisiologia do exercício, formado pela Associação de Sommelier
ABS de São Paulo. Exatamente. Sommelier de vinhos e também sommelier de cerveja. Profissionalmente atua como consultor de vendas em importadora chamada a Cantu. Cantu Importadora. Muito bem. E realiza consultoria nas diversas áreas de alimentos e bebidas. Saindo daqui, você tem um evento hoje ainda, né? Tem um evento. Tem um curso hoje. Tem um curso de vinhos que ainda vou ministrar umas aulas hoje. Muito Duas bem. aulas. E ao nosso lado também está nosso parceiro da Celebrar Vinho, sempre conosco no Beleza Destaque, também lá no Macaros, fez uma super degustação pro Dia dos Namorados, fez uma super degustação de final de ano. E André, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela presença. Obrigado, seu Eduardo, Ricardo, pela presença aqui no Beleza em Destaque. Obrigado. Muito bem. Nós vamos começar a falar um pouco do nosso programa hoje, mas para isso nós trouxemos uma matéria curta para você entender a história, porque a história, o vinho ultrapassa fronteiras que a gente nem imagina, né? A história é muito grande. Mas a gente trouxe uma pequena introdução, depois nós vamos pedir para o Daniel ilustrar um pouquinho mais, nós vamos conhecer a história do vinho. Tá no ponto, Elton? Conheça um pouquinho da história do vinho. O universo do vinho é cheio de requinte e história. Saborear a bebida é mais que se deliciar com o processamento das melhores uvas. É saborear o resultado de um longo processo produtivo que começa nos vinhedos e termina em uma bela taça. A tradição vem do berço do catolicismo. Foi em Roma que a bebida surgiu e assumiu a simbologia sacra. Nos altares católicos, o vinho significa o sangue de Cristo. Além da conotação religiosa, a bebida carrega tradição gastronômica. Era o vinho que regava as fartas mesas dos banquetes romanos. Passou às mesas de reis e depois se popularizou. Foi a bebida dos lendários piratas e é a bebida dos ciganos. O vinho também tem seu deus, Baco. Ainda criança, ele descobriu cachos de uva e espremeu a fruta em uma taça. Depois, Baco aprendeu a cultura da vinha e transmitiu ao homem. O deus do vinho ficou conhecido pelo poder embriagador e por ser amante da paz. Vocês acompanharam um pouquinho da introdução do vinho na nossa história e para isso o Daniel vai falar um pouquinho mais para a gente. É isso mesmo que nós acompanhamos, Daniel? Ricardo, é sim. O interessante nessa introdução que a gente fez agora é que também, além de Bacos, nós temos o Dionísio para os gregos, né, que é considerado aí o deus do vinho. Né? Então, se você pegar também pelo radical da palavra Bacchus, ela vem de festa, para os romanos era uma bacanagem, era uma festa. Então o vinho ele sempre tem a conotação, o cunho de festa, de celebração. Né? Então, véspera do Dia dos Namorados, eu acho que é interessante a gente estar diante aí dos vinhos aqui hoje no programa e dessas informações que eu vou passar para vocês mediante as perguntas e respostas e outras explicações que eu vou estar dando para o telespectador hoje. A gente percebe que em todos os filmes que a gente assiste, a grande maioria deles, o vinho está inserido, né? Como você falou das festas, até das comemorações, enfim, até na religião ele está presente. Então o vinho ele vem na história cada vez mais em evolução. Sim, a evolução do vinho ela se confunde com a evolução humana, né? Se você pegar o histórico, o homem ele conseguiu evoluir a partir do momento que ele também conseguiu se instalar num local e ter controle e manuseio do que ele plantava. Então, a partir disso, o vinho e os cereais acabou se desenvolvendo. Então, a história do vinho se confunde muito com a história humana. O próprio ser humano se desenvolveu com esse produto vivo, que é o vinho, por isso ele tem esse glamour até hoje. Né? Diferente de outras bebidas que são processadas, que são, não desmerecendo as outras bebidas, mas o vinho ele tem esse glamour justamente por isso, porque ele cresceu e ele sobrevive até hoje junto com os humanos, com a natureza. Né? É exatamente isso. A gente pensando em questão histórica, você que é sommelier também de cerveja, né? Não querendo fazer um comparativo, mas não tem como fugir. De todas as bebidas que vem acompanhando a evolução da história, o vinho ele é o principal? Ou tem alguma outra bebida que
está próximo a essa evolução? Então, o que está próximo mesmo é a cerveja. A cerveja é a história dos dois se completam e tem uma intersecção no caminho. O vinho ele surgiu há 7.000 anos atrás, né? A cerveja tem datas de 4.000 anos, os sumérios, os babilônios, na região da Mesopotâmia, que começaram ali a desenvolver tanto vinhas quanto os cereais, né? Então, ambos são fermentados. Os superdestilados, eles foram surgir lá na frente, né? 2.000 anos antes de Cristo, que aí é um outro tipo de bebida bem mais alcoólico. Mas nós temos também vinhos que são bastante alcoólicos e que são bastante sugestivos aí pro Dia dos Namorados, a gente vai conversar isso mais pra frente. Muito bem. E Andrei, fala pra gente, como a Celebrai hoje está no mercado, como a Celebrai hoje encara esse mundo do vinho? O mundo do vinho é uma coisa agradável. A Celebrai Vinhos está no mercado há um pouco mais de 1 ano. É um site na internet que atende todo o Brasil. E em especial o Grande ABC e a Grande São Paulo também. E tem mostrado em torno de quase 200 rótulos no site. E tem tido uma aceitação muito boa. As pessoas acham fácil navegar no site, fácil comprar. Então isso é prático para as pessoas hoje. E a entrega é super rápida, né? Importante, né? Tá aí no vídeo pra gente, é celebraivinhos.com.br. É importante fazer esse trabalho, não só hoje falando da história, que está aqui com a gente o Daniel, mas também quis trazer o André, porque muitas pessoas não sabem ainda como escolher um bom vinho e aonde adquiri-los, né? A gente ainda vai... Tem muitas pessoas que vão a algumas adegas e não tem esse conhecimento. E para isso a gente trouxe o Daniel e também o André. Aquele mito que diz que quanto mais melhor o vinho, isso é real mesmo? Como que é essa história? Então, o consumidor hoje, ele fica um pouco de medo às vezes para comprar o vinho, porque ele acha que, poxa, não vou comprar um vinho, é uma bebida muito sofisticada, é muito caro. Mas não é assim. O vinho, a gente tem que partir do princípio que o vinho ele é um produto simples, ele é um produto agrícola. Então, nós que tornamos o vinho sofisticado, né? Então, é interessante a gente entender para qual o objetivo desse vinho. O produtor ele fez esse vinho para durar pouco tempo, um médio tempo ou um longo tempo. Se ele fez um vinho para durar longo tempo, muitos anos dentro da garrafa, que a gente chama de vinho de guarda, ou seja, 10 anos, 20 anos na garrafa, esse vinho tem um preço alto. Você vai pagar caro. Né? Agora, se esse vinho ele é um vinho de consumo ligeiro, que a gente chama, esse produtor ele fez esse vinho justamente para esse vinho não ficar parado na prateleira. Então ele vai ter um custo muito menor aí do que se imagina. As pessoas falam, não vou numa adega porque eu vou pagar muito caro no vinho. Mas tem vinhos para custo-benefício e vinho para todos os bolsos, pode ter certeza, e para presentear tanto homem quanto mulheres. Né? Muito legal, hein? Então não adianta, por exemplo, a pessoa comprar um vinho. Todo vinho, já é uma dúvida, todo vinho ele pode ser guardado por muito tempo. Ou esse vinho de giro rápido, que ele tem que ser consumido, se ele for guardado há muito tempo, ele perde as propriedades? Perde as propriedades. Hoje nós temos cursos para as pessoas entenderem, cursos básicos, para elas entenderem o mundo do vinho. Não é um curso profissional, né? Temos um curso mais básico. Só que nem todo vinho que é de guarda a longo tempo, ele não precisa ser consumido antes, ele é para ser guardado. Agora, os que são de consumo ligeiro, eles têm que ser consumidos até 2, 3 anos. Que são vinhos, a gente pega pelo preço. Vinho mais barato, consome ele logo. Né? Vinho mais caro, pode guardar um pouco mais. É mais ou menos esse o paralelo. Você faz um paralelo do tempo versus preço. Mais caro é só quando vem os cunhados em casa, né? Também não adianta a pessoa comprar um vinho com um preço mais acessível e guardar ele 30 anos achando que ele vai valorizar, né? Não vai porque o objetivo do produtor não era esse. Era ser consumido rápido mesmo o vinho. Muito bem. Lá nesses 200 rótulos que a Celebrai Vinhos possui, ela está classificada nesse tipo de vinhos? O vinho consumo mais rápido? Como que a Celebrai hoje administra esses 200 rótulos de vinho? Então, a Celebrai administra assim, a gente tem ícones do lado esquerdo, que mostra sobre países, sobre categoria de preço, categoria de tintos, espumantes, brancos, através quando você clica num espumante, ele vai abrir alguns, e você clicando no espumante, ele vai trazer uma ficha técnica, vai mostrar o produtor, a safra, ele vai dar uma descrição das uvas daquele vinho ou daquele espumante. E ali você tem já uma ideia do que você pode comprar, do que vai te agradar. Qual é o campeão de vendas hoje na Celebrai Vinhos?
Se a gente for olhar agora para os últimos dias, os espumantes, né? E um deles está dentro da cesta que vai ser sorteada, que é um vinho italiano, é um espumante italiano, que é um belo de um espumante, principalmente para as mulheres que vão se agradar mais com ele. Por falar em sorteio, nós vamos sortear uma garrafa, a Celebrar Vinhos trouxe aqui pra gente. A gente tá vendo lá do Daniel um monte de garrafa de vinho. Muitas garrafas. O Daniel vai colocar pra gente todas essas garrafas, quero que você explique pra gente, né? Mas você trouxe uma especial que vai ser sorteada hoje. Mostra pra gente, Daniel, qual é o sorteio de hoje? A que vai ser sorteada é um vinho argentino da região de Mendoza, chamado Crius. Crius Malbec. É um rosé dessa uva, que na verdade ela é francesa, mas ela foram vários clones para a Argentina, na região de Mendoza, e essa uva lá ela é muito cultivada e muito consumida, tanto aqui na América do Sul quanto na Europa. Né? Mas isso aqui é uma versão argentina da Malbec. A Malbec na França tem o nome de Cahors. A região chama Cahors e o nome da uva chama Côte. Né? E aqui a gente conhece ela por Malbec. Isso são curiosidades do mundo do vinho. Se você for na França e pedir um Malbec, no restaurante o sommelier vai falar assim, não conheço. Agora, se você falar Côte, ele vai trazer uma infinidade de Malbecs para você provar. Muito bem. Então, em especial, essa garrafa é a garrafa que nós vamos estar sorteando. Está aqui na mão do nosso sommelier, o Daniel Pinheiro, está na mão dele. Essa garrafa, especialmente, Celebrar Vinhos trouxe para a gente poder sortear já às vésperas do Dia dos Namorados, para a gente poder sortear para todos os nossos telespectadores. O telefone está aí, 2379-4733, 2379-4733, para a gente poder, no final do programa, sortear essa garrafa, certo? É isso daí, né? O Elton vai dar um close ali para a gente, e a gente está com uma infinidade de vinhos que ele trouxe para a gente, até como curiosidade. Nós estamos recebendo algumas interações aqui para participar do nosso programa. Ele trouxe uma infinidade de vinhos que nós vamos ter o privilégio de conhecê-los, e também o seu Eduardo vai degustar hoje. Olha, você vê, mas eu sempre sou um sortudo especial daqui, né? Do Beleza em Destaque. Certo, Eduardo? É isso daí. Então o telefone está aí, 2379-4733. A linha está aberta para você participar, além do sorteio desse vinho super especial, também uma manicure decorada do Macários Cabeleireiros. Seu Eduardo, o senhor quer fazer alguma pergunta especial para o Daniel? Bom, falando que amanhã já é Dia dos Namorados, né? E falando do vinho que tem relação a isso amanhã, qual a relação do vinho e sedução? Bom, como a gente falou um pouco do histórico e a gente entrou na celebração, a sedução, a intersecção da sedução com o vinho, ela vai acontecer no momento em que você abre a garrafa e você entende a proposta que aquele vinho e a energia áurea que você vai ter com aquela pessoa que está tomando vinho com você. Né? Então, lembrando aí o Dia dos Namorados, o vinho ele é uma bebida feminina, delicada em alguns momentos, mas que dependendo do estilo ela pode ser austera e agressiva. Né? Então você vai conseguir seduzir com o vinho, entendendo o gosto da pessoa que vai estar com você, primeiramente, e aí você também conhecendo o vinho, você vai conseguir, aquele vinho vai acalentar o momento. Né? Então é esse o paralelo que eu vejo entre sedução e o vinho. Muito legal, né? Por falar em sedução, eu estou aqui com meu amigo o Lucas Lima. Um abraço, Lucas, para você. Mandou, através do meu WhatsApp aqui, mandou uma mensagem seguinte, seu Eduardo, perguntando para o senhor. O senhor sabe por que no Dia dos Namorados o comércio vende mais presente do que no Dia das Mães? É porque eu acho que tem mais namorado que mãe, cara. Exatamente. Mãe só tem uma, namorada tem namorado, você cada semana você pode arrumar uma, né? Muito bem, agora, esperto. no meu ponto de vista, eu acho que Dia do Namorado e Dia das Mães é todos os dias. Se cria esses dias justamente para o comércio ver se dá uma alavancada, né? Porque nós estamos lá embaixo. Né? O comércio também devagar mesmo. Então, tem esse que nem agora, amanhã, Dia dos Namorados, vai vender coisa até que a namorada não precisa, o namorado compra, né? Aí depois da manhã ele já esqueceu um pouquinho do presente. Mas eu acho que o raciocínio é esse, né? Tem mais namorada do que mãe, né? Porque mãe tem muitos filhos que esquecem que é o dia da mãe para comprar um presentinho para ela. Né? Entendeu? Muito bem. É verdade. Daniel, fala pra gente, como eu devo degustar um vinho? A dificuldade, a gente vê muito a questão de como pegar a taça certa, enfim. Sim. Como devemos degustar o vinho? Sim, vamos lá. É interessante essa pergunta, eu gosto muito de falar, tanto nos restaurantes, ou em palestra, ou em treinamentos, que o vinho ele deve ser encarado como alimento, né? Então, muitas das vezes, quando a gente vai a um restaurante, ou está na nossa própria casa e vai consumir um prato, como é que a gente faz? A gente fica esperando na sala ou na sala de jantar. E aí, o que primeiro?
cheiro, nossa, mamãe tá fazendo comida, ou a namorada, ou o marido, cheirinho gostoso. Então, já aguça o seu olfato, né? Então, o prato ficou pronto, aí vem aquele prato maravilhoso, vem empratado ou não, você se serve, e aí ali você experimenta. Então, gustativo. Antes disso, tem o visual, então você olha para o prato, você vê aquela... O vinho é a mesma coisa, o vinho deve ser encarado como alimento, né? E não como uma bebida degenerativa. Em excesso ele vai atrapalhar, claro, tudo que é em excesso faz mal. Só que é esse o princípio que se parte para se avaliar como degustar o vinho, né? Então, quando você compra uma garrafa de vinho, você dá de presente para alguém, você está querendo proporcionar exatamente aguçar o visual, o olfativo e o gustativo dessa pessoa, né? E o auditivo também. Como que seria o auditivo, senhor Eduardo? Você imagina como que seria o auditivo com o vinho? Só se for na hora de abrir, né? Que faz aquele barulhinho, que é tal. Também, mas tem um outro, é o tintim. O tintim, né? Tintim com a pessoa que você gosta, no dia dos namorados, no caso da manhã. Aí a coisa fica melhor, né? Na hora do tintim, né? Exatamente, exatamente. E aí, complementando a resposta, no visual, como que seria? Que cor que é o vinho? Né? O que é esperado no vinho? Uma cor mais, um vermelho mais escuro, um vermelho mais claro. No olfativo, o que seria? Mais frutado, menos frutado? Que característica que você espera encontrar no vinho, né? Mais uma compota em geleia. Você pode pensar, mas tudo isso é loucura da cabeça de sommeliers, né? Eles ficam avaliando o vinho e querendo encontrar sabores ou que aroma disso ou daquilo. É treino, isso é treino, é o que a gente chama no mundo do vinho, é litragem. Quanto mais você beber e consumir e der atenção para esse órgão do sentido que você tem e que você não está treinando às vezes, você não percebe isso no vinho. E na boca é a sensação maravilhosa do vinho, acalentando se é mais alcoólico ou não acalentando se ele é menos alcoólico. Aí tem a acidez, que é uma característica do vinho, é uma coisa esperada. Tem muita gente que prova vinho e fala, esse vinho é muito ácido. Não, a acidez é uma característica para harmonizar com saladas ou com peixes, por exemplo. Né? E aí tem uma outra característica que as pessoas acham que é agressivo, mas é complementar do vinho, que é o tanino, que aí entra a saúde. É no tanino que você entende o porquê que o vinho faz bem ou faz mal para a sua saúde. Né? Mas um bom vinho com bom queijo é uma delícia também. Com certeza, com certeza. São harmonizações perfeitas. Aí. Nossa, fantástico. Eu vou dar uma sugestão, uma sugestão afrodisíaca para o Dia dos Namorados. Olha que legal, já para os telespectadores. Muito bem. Pena que minha namorada está longe, hein? Ele está assistindo, seu Eduardo. Assistindo. Deixa eu falar aqui, eu vou mandar um beijo para Edna da Pauliceia, São Bernardo do Campo acompanhando a gente. A Maria Aparecida da Silva também. O seu Valdemar, lá de Santa Catarina, está acompanhando o programa pela internet. O seu Valdemar está lá com a dona Vânia. Seu Valdemar, um abração para você, para a dona Vânia e para a dona Ivone. Muito bem, muito bem. Gosta de vinho também, seu Valdemar, hein? Também nós temos aqui a Catarina da Vila Assunção do Santo André. Um beijo, Catarina, para você. A Bianca Januário acompanhando o programa. Bianca, um beijo. A Fernanda também, a família toda Januário acompanhando o programa. Fernanda, parabéns pelo programa. O doutor André Januário, parabéns pelo programa. Um beijo. Seu Eduardo, nós estamos às vésperas do Dia dos Namorados. E como no ano passado, todo mundo que queira... vou fazer um desafio aqui. Todo mundo que queira que o seu Eduardo Macários faça uma declaração ao vivo para a sua namorada ou para o seu namorado, não importa se o Eduardo Macário aqui é o apresentador de TV, é só ligar aqui para a TV, deixar a sua mensagem, o seu recadinho, o seu Eduardo vai fazer uma declaração ao vivo. Para isso, o seu André Januário está pedindo aqui, seu Eduardo Macários, manda um beijo para a eterna namorada dele. Como que é o nome da namorada dele? Fernanda Januário. Fernanda Januário, um grande beijo para você e espero que amanhã ele não vai dar só um beijo em você, mas vários beijos em você. Muito bem. A dona Erna Miller também acompanhando. Um beijo, Erna. Um beijo para Eduardo. A Tereza Maria da Vila Bastos também acompanhando o nosso programa. A Marley Nobre, São Caetano do Sul. Então todos vocês participando no final do programa a esse sorteio. Nós estamos ajustando aqui o nosso sistema do Wi-Fi para mim poder receber mais notícias, mas o pessoal está mandando bastante mensagem aqui através do nosso celular. Eu vou começar a falar para vocês à medida que as mensagens forem entrando. Mas eu quero saber da Celebrai Vinhos. A Celebrai Vinhos preparou algo especial para o Dia dos Namorados? Temos alguma coisa para procurar no site especial, um espumante, enfim. Celebrai Vinhos pensou no Dia dos Namorados? Pensou. A gente tem 3 promoções na Celebrai Vinhos. Tem uma promoção que é um espumante, um italiano, junto com o filme Cartas para Julieta, que para aquele momento de degustar
esse espumante, pode estar assistindo o filme junto com a sua namorada, com a sua esposa. E também tem, além de outra promoção, tem o espumante e uma caixa de brownie de uma bela empresa que tem uma parceria com a Celebrar e para aqueles momentos junto com o espumante, que é uma bela de uma harmonização, o espumante com o doce. Muito bem, então você aproveitando, sabe... Ricardo, Pois desculpa, não, aproveitando aí também, a gente só está falando dos namorados, né? Mas faça da tua esposa uma namorada de amanhã e vice-versa também, Isso. né? Você já fala só Sim, dos sim. namorados. Não é uma despesa. Não é despesa. Não, mas dá despesa, Também. porque ela vai comprar o vinho também, né? Entendeu? Mas aproveite o momento, né, Eduardo? É claro, tem que aproveitar os momentos, que os momentos é muito importante na vida. Muito bem. O Daniel está aqui com a gente, o sommelier especialista em vinhos, ele trouxe uma série de vinhos. A gente está vendo vários rótulos de várias cores. Quais são as principais características esperadas dos vinhos tintos, branco, rosé, dos espumantes, fortificados, enfim? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Então vamos lá. A explicação, eu posso apontar os vinhos, eu primeiro vou comentar sobre alguns estilos, aí eu aponto os vinhos que são do estilo que eu vou estar explicando para o telespectador e para vocês aqui no estúdio. Ótimo. Os vinhos tintos vinculados à saúde são os que melhor vão potencializar aí o efeito dos polifenóis, que são as características que mantêm o vinho mais escuro, mais avermelhado. Então os polifenóis fazem muito bem para a saúde. Então todo vinho que tem uma característica mais para o vermelho escuro, para aquela cor até bem escura mesmo, são os vinhos que têm bastante polifenóis, ou seja, a extração da uva ela foi grande e aí essa característica, porque o que colore a uva, o vinho, é a casca da uva. Então esses polifenóis é o que são potente vasodilatador para o coração, faz bem para o funcionamento renal, faz bem para o coração, como a gente estava comentando, né, que a ideia é consumir o vinho adequadamente, que é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Né? Então, para homens e mulheres, em média, 250 ml por dia, dependendo do peso, varia um pouco de peso de pessoa para pessoa, seria o aceitável e o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? Partindo daquele do início. Vinho é saúde, porque vinho é alimento, vinho não é deletério, né? Não podemos consumir em excesso. Então, os vinhos tintos, eles são os que melhor fazem bem para a saúde e tem uma uva chamada Taná. A Taná é uma uva de origem francesa, de uma região chamada Mandiran, que se adaptou muito bem aqui na América do Sul, num país vizinho nosso aqui, o Uruguai. Né? E então a Taná ela tem 30% a mais desses polifenóis, que essa substânciazinha que eu citei, que tem dentro da uva que faz bem para a nossa saúde. Né? Então essa é a característica. Todo vinho, você tem que esperar do vinho o quê? Encontrar as características visuais, olfativa e gustativa. E na boca a gente sempre vai encontrar acidez, álcool e tanino, que são as três características que a gente citou anteriormente. Pro vinho branco, nós não vamos encontrar tanino. Portanto, pensando em saúde, o vinho branco ou o espumante branco, ele não faz bem tanto quanto o vinho tinto. Somente o vinho tinto vai ter polifenóis, vai ter tanino. Então ele sim vai fazer muito bem aí pro coração, para a nossa saúde. Ah, mas o vinho branco então não deve ser consumido. Pelo contrário, ele deve ser muito consumido porque a gente vive num país tropical. Né? Eu sei que o consumo aumenta agora no inverno de vinho tinto, mas o vinho branco e o vinho rosé no calor, ele é extremamente recomendado, muito mais recomendado que o vinho tinto. Então isso hoje é uma cultura que o brasileiro ainda não tem, mas ele está começando a entender que aqui deve-se consumir muito mais vinho espumante, vinho branco e vinho rosé do que vinho tinto, porque somos um país tropical. Muito bem, então eu já vou aproveitar a pergunta da nossa telespectadora Larissa, aqui de Santo André. Ela está dizendo assim, qual o mais saudável, o tinto ou o branco? Exatamente, era isso que eu expliquei agora, né? Só para concluir para ela. Em termos de saúde, como é o nome dela? É a Larissa, aqui de Santo André. Larissa, obrigado pela pergunta. O vinho tinto, ele acaba sendo melhor que o vinho branco, porque ele tem os polifenóis, que são substâncias que são potentes vasodilatadores, fazem bem para o nosso coração, ajuda a diminuir o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, e ele também tem características que vão ajudar a produção de alguns hormônios, no qual o vinho branco não tem. O vinho branco ele só é branco porque ele não tem polifenóis, e por isso o vinho tinto ele é mais escuro que o vinho branco. Mas o vinho branco tem as outras características, que é álcool e acidez, que tem as suas devidas harmonizações. Muito bem. A Simone Galvão também acompanhando o programa pela internet.
lá de Santa Catarina. Pessoal de Santa Catarina, um beijo para todo mundo que acompanha nosso programa. Obrigado, Simone Galvão. Também o João Carlos de Santo André. José Domingos, também de Santo André. E a nossa amiga Quitéria, aqui de Santo André. Então vocês estão participando ao final do nosso programa, ao sorteio de uma garrafa super especial, rosé, né? Hoje nós vamos sortear o rosé, né? Vamos sortear o rosé Malbec, Crius. Muito bem, Malbec especial e também é uma manicure decorada lá do Macários Cabeleireiros. Senhor Eduardo, a nossa amiga Fernanda está dizendo aqui que quer que o senhor faça uma declaração especial ao Dia dos Namorados para o marido dela, André. Já que o senhor fez para ela, agora quer que o senhor faça para o marido dela. Você viu como que é? Vamos lá. Eu vou ter de fazer mesmo? Vai ter que fazer a declaração especial. Já? As câmeras é para o senhor, por favor. Como que é o nome dele? Vai fazer para o André Januário. André. André, meu amor, desde que eu te conheci, naquele momento, jamais te esquecerei. E você faz parte da minha vida. Amanhã é nosso dia, vamos comemorar lá naquele hotel sensacional com esses vinhos maravilhosos. Um beijão para você. Muito bem, isso aí, senhor Eduardo. Perfeito, perfeito. Você viu só? Tá na lata, que nem diz o outro, né, gato? Vamos fazer o seguinte, senhor Eduardo, já que eu estou recebendo um monte de mensagem aqui, vou atualizar o meu Facebook. Nós vamos fazer uma degustação, nós vamos abrir uma garrafa. Eu gostaria que você mostrasse pra gente todo esse glamour da garrafa. Vamos falar mais com o André também, vamos conhecer um pouquinho mais da Celebrar Vinhos, tem coisas especiais. Vou pedir pro Elton, vamos para um breve intervalo, Elton, para a gente voltar a preparar nossas câmeras, porque o senhor Eduardo vai degustar vinho junto com o nosso especialista, o sommelier Daniel. Eu e o André, que vamos acompanhar todo o processo, vamos falar um pouquinho mais de Celebrar Vinhos. Certo, André? Muito bem? Então vamos para um breve intervalo, na sequência a gente volta ao vivo, sorteio daqui a pouquinho, uma garrafa super especial e manicure decorada lá do Macários Cabeleireiros. Não sai daí, já nós voltamos com mais Beleza em Destaque, hoje, véspera de Dia dos Namorados, com vinho, saúde e sedução. Oferecimento: Loja Beleza em Destaque. A sua loja de beleza na internet. Macários Cabeleireiros, onde a beleza não depende só de você. O Macários Cabeleireiros fez e continua fazendo história no Grande ABC. O Macários já faz parte da sua família. Com credibilidade, honestidade e preço justo. Com mais de 30 anos no mercado e talento que passa de pai para filho, o Macários Cabeleireiros continua fazendo a cabeça das mulheres do Grande ABC. Macários Cabeleireiros, o melhor salão de cabeleireiros do ABC. Vem pra cá. Macários, onde a beleza não depende só de você. Suas emoções, seus trabalhos e seus presentes podem ser impressos. Na Gráfica Adriana você tem impressão digital grande formato, banner, faixas, impressões em tecido e adesivo, painéis. Quer brindes personalizados? Que tal almofada fotográfica, porta-moedas, squeeze, estojo escolar, calendários? Para a sua atividade profissional? Pastas e catálogos coloridos, cartão de visitas, mala direta e muito mais. Consulte nossos preços. Rua Dom Pedro I, número 607, Vila Pires, Santo André. Anote o telefone: 4972-3712. Gráfica Adriana. Neste nome você pode confiar. O Macários Cabeleireiros fez e continua fazendo história no Grande ABC. O Macários já faz parte da sua família, com honestidade e preço justo. Com mais de 30 anos de mercado e talento de passo de pai para filho, o Macários Cabeleireiros continua fazendo a cabeça das mulheres do Grande ABC. Macários Cabeleireiros, onde a beleza não depende só de você. Vem pra cá. Programa Beleza em Destaque. A sua beleza em primeiríssimo lugar. Suas emoções, seus trabalhos e seus presentes podem ser impressos. Na Gráfica Adriana você tem impressão digital grande formato, banner, faixas, impressões em tecido e adesivo, painéis. Quer brindes personalizados? Que tal almofada fotográfica, porta-moedas, squeeze, estojo escolar, calendários? Para a sua atividade profissional? Pastas e catálogos coloridos, cartão de visitas, mala direta e muito mais. Consulte nossos preços. Rua Dom Pedro I, número 607, Vila Pires.
Santo André. Anote o telefone 4972-3712. Gráfica Adriana. Neste nome você pode confiar. Muito bem, voltamos para o programa Destaque ao vivo, hoje falando sobre vinho, saúde e sedução. E para isso nós convidamos o sommelier especialista, nosso amigo Daniel Pinheiro, também o André da Celebrai Vinhos, já que eles atuam em parcerias. E para isso, eu gostaria que o Daniel falasse um pouquinho mais dos rótulos, em especial, alguns que você trouxe hoje para a gente poder apresentar para o nosso telespectador. Com certeza. Todos os vinhos que a gente trouxe aqui para o programa são encontrados na Celebrai Vinhos, né, no site. E começando aqui da ponta, tem um vinho argentino, tá? Um hermano, chamado Bem Marco. Ele é um Cabernet Sauvignon, é um vinho que passa por algum tempo em madeira, é um vinho seco, extremamente gastronômico e harmoniza bem com carnes, tá? Em geral. Pega ele pra gente rapidinho, vou exigir um pouquinho mais do Elton, eu acho que o pessoal está bem curioso em casa aí. Bem Marco Cabernet Sauvignon. Tá, um vinho argentino, Mendoza, safra 2010. Vinho gastronômico para consumir com o namorado, com a namorada, com a esposa, com o marido. Aqui é um vinho para consumir com carne no restaurante ou, claro, consumir em casa. Pede pela internet, Celebrai Vinhos, esse vinho vai estar na sua casa. Um outro vinho que nós trouxemos interessante é um Crius, vem da mesma região, Argentina, mesmo país. Aqui é uma uva chamada Torrontés. A Torrontés é uma uva que na boca lembra maçã verde, lembra um pouco de lichia. É um vinho que vai bem aí para uma beira de piscina, se fizer sol amanhã, dia 12. É um vinho para ser consumido gelado, vai bem com salada e com peixes também. Okay? Então, Crius, feito à mão, pela Suzana Balbo. Aqui ao lado o que vai ser do sorteio, que é o rosé. Aqui a gente está falando de um Malbec 100%, rosado, vai bem com risotos, vai bem com uma massinha leve, como aperitivo também, bem gelado. Esse daqui já é um bem mais complexo, chama Bem Marco Expressivo. É um vinho, todos esses vinhos vêm numa importadora, né, paranaense, e ela faz a parceria junto com a Celebrai Vinhos, tá? Chama Cantu Importadora. Bem Marco, mais um feito pelas mãos de Suzana Balbo, uma grande enóloga argentina. Esse daqui é um italiano que tem aqui atrás, não poderíamos deixar de falar do Velho Mundo, então chama-se Santa Martina, safra 2009, é um Rosso da Toscana. Aqui é um vinho que é feito de várias uvas, principalmente da Sangiovese, que é uma uva que tem naquela região, e tem pequenas parcelas de outras uvas. Um vinho de consumo ligeiro, como a gente falou, não são vinhos de guarda, nenhum dos vinhos que estão aqui são vinhos de guarda, são vinhos para ser consumidos no máximo, aí até 4, 5 anos no máximo. Okay? Uma outra mistura aqui interessante é um blend. Blend ou assemblage são nomenclaturas que os sommeliers usam e que significa mistura, uma mescla. Aqui Syrah com Bonarda, né? É uma mistura da uva Syrah, que vem, é oriunda da Síria, e a Bonarda, que é uma casta italiana. Mas lembre-se, esse vinho ele é feito na Argentina, olha que interessante. São clones que vieram de outros países, né? E as uvas se adaptaram muito bem no país em questão aqui, que no caso é a Argentina. Tá, okay? Um outro vinho interessante aí para o Dia dos Namorados é um vinho do Porto, né? E aí a gente pensando em harmonização para esse vinho aqui, eu sugeriria um chocolate 70%, 80% cacau. Aí se imagina, né? O Dia dos Namorados lá, um vinho do Porto e um chocolatinho. É só emoção, né? Só é sedução total. Sedução. É afrodisíaco. E saúde junto. Né? Exatamente. Saúde junto. E saúde junto. Eu sugiro, para aquele que está pensando em comprar um vinho para consumir, ou para dar de presente, vinhos licorosos, ou seja, vinhos do Porto, vinhos que sejam mais doces. Ah, Daniel, mas vinho doce,
com prato salgado. Não, não é isso. Você pode consumir só o vinho mesmo, com o seu namorado ou com a sua namorada, e ele sendo um pouco mais doce, ele vai acalentar, porque a gente está no inverno, então tem aquela coisa do frio, né? Mas você pode também consumir um vinho seco, aí harmonizado com algum prato que você vai fazer na sua casa ou que você vai pedir no restaurante. Mas para finalizar ali, né, antes de ir lá para um hotel, ficar mais à vontade, pode ser um vinho do aí, tranquilamente. Dona Vânia tá pedindo aqui, ó, é esse que eu quero. Então, seu Eduardo, se prepara, vai na Celebrar Vinhos, no site da Celebrar Vinhos. E aqui atrás tem novamente um benchmark expressivo, esse a gente já apresentou. Feita a apresentação. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso amigo Alexandre Emiliano, grande Alexandre, parceiro do programa Beleza em Destaque. Ele está dizendo o seguinte: por que a garrafa de vinho deve ficar sempre na horizontal e não na vertical? Boa pergunta, boa pergunta. O vinho, ele, ao longo do tempo, ele sempre foi guardado nessa posição. Essa é uma característica. Mas por quê? Porque ele tem, hoje alguns vinhos não tem mais essa rolha, mas antigamente, eu falo aí a coisa de quase 100 anos atrás, não se tinha tanta tecnologia quanto tem hoje. Então o vinho ele evaporava, porque a maneira de fechar ele não era tão moderna como é hoje, tão sofisticada quanto é hoje. Então o vinho ele tinha que ficar em contato com a rolha para que ele não evaporasse, né? E para que ele não perdesse as características dele de consumo. Né? Hoje não, hoje é bem diferente. Alguns ainda mantêm o vinho deitado em contato com a rolha, né? Mas isso hoje está caindo por terra. Não é necessário, nem todos os vinhos precisam necessariamente ficar deitados, né? É recomendação de produtores tradicionais. Mas você vai numa loja, numa adega, os vinhos estão todos de pé. Estão todos de pé. Ah, mas qual que deve ficar deitado? Aquele que é de guarda, aquele que vai ficar 10 anos numa adega. Esse às vezes é necessário até trocar a rolha. Você tem que levar lá na França, por exemplo, no Chateau Petrus, para eles trocarem a rolha para você. E ela não é pequena não, ela é grande, ela é desse tamanho. Nós tivemos uma oportunidade, o ano retrasado, de ir a São Bento conhecer a fábrica da Miolo. Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Até conversei com o André sobre isso, a gente estava cortando o cabelo, né, André? Ele estava falando. Nós tivemos a oportunidade de conhecer todo o processo, porque eles fazem um tour por dentro, né? É bem legal. Então tem garrafas, todas são giradas artesanalmente, então ela fica um tempo descansando para fermentar com a rolha, um processo muito bacana. E nós não falamos dos tipos de uva. O pessoal está me perguntando aqui. Podemos falar. O que é? Vamos ver se a gente tem tempo. Tem 5 minutos? 5 só, mas não deu nem para nós então vamos fazer assim, degustar o vinho. Então vamos fazer o seguinte, em vez de a gente falar sobre o tipo de uva, vamos conhecer o vinho. Vamos conhecer. Aí a gente marca uma próxima oportunidade para vocês voltarem para a gente falar sobre os tipos de uva. O pessoal ainda fica meio perdido nisso aí, né, Eduardo? Isso aí. Aproveitando, quero mandar um grande beijo lá para a dona Vânia, que está lá na companhia do Valdemar, da Ivone. Dona Vânia, um grande beijo para você. Tudo bem. Espero que eu vou levar um vinho para você, hein? Mandar um beijo para a Ellen Pinheiro, que eu estive jantando na casa dela. A Ellen Pinheiro adora vinhos também. Viu, André? A Ellen adora vinho. Um beijo, Ellen, para você. Um beijo para a Diana também. Sempre está acompanhando o nosso programa. Então, nós vamos ali, vai abrir o vinho. Enquanto isso, nós vamos preparar aqui, né, Eduardo? Daqui a pouco a gente vai ter sorteio. Mas falar de vinho, cara, aí domingo foi muito... no domingo foi muito interessante, porque eu estava lá no apartamento na praia. Aí a Vânia fez um assado e queria regar com vinhos. Senhor, só um minuto, por favor. Pode entrar um bracinho aqui? Pois não, meu amigo. Aqui, ó, é tudo ao vivo, é um espetáculo. Obrigado pelo bracinho. E aí eu fui tirar a rolha, né? E coloquei o saco a rolha, fiquei 3 horas e vi que afundou o negócio. Aí eu também não sabia que agora é moderno, não tem mais rolha, né? Entendeu? Eu fiquei lá virando, falei, nossa, mas essa rolha é fácil para abrir. Aí meu cunhado falou, não, esse vinho aí não tem mais, agora só corta. A gente chama tecnicamente de scroll cap, né? É rosca, vinho com tampa de rosca. É uma questão de sustentabilidade. Hoje a gente vive numa era que o produtor ele prefere economizar numa rolha dessa que tem um custo mais alto e investir numa outra que tem um custo menor e ele gasta o que ele gastaria na rolha mais cara no produto. Então ele investe mais em qualidade no produto. Isso é um tabu, são tabus que têm que ser quebrados no mundo do vinho. As pessoas se prendem muito à rolha, mas você não vai consumir a rolha, você vai consumir o vinho. Ele é o mais importante. Antigamente, só para você ter uma ideia, se você falar para uma pessoa que hoje tem esse paradigma na cabeça e falar que o vinho era consumido dentro de sacos de estômago de animais, que ele durar 24 horas para você tomar, o cara vai falar assim, nossa, que vinho maravilhoso que eu vou tomar com rolha scroll cap ou com rolha de cortiça. Não é verdade? Mas é muito legal. É interessante. Então ele está preparando para a gente.
Wender, deixa pra gente já o site da Celebrar Vinhos, todos os rótulos estão lá, deixa novidades pra gente. Então, nós temos algumas promoções agora pro Dia dos Namorados, que já amanhã. E você pode entrar no site, www.celebraivinhos.com.br. É bem prático para navegar e as entregas pro ABC ou para Grande São Paulo são bem rápidas e práticas. Muito bem. Então o Daniel tá colocando pra gente ali. Eduardo. Eu que vou degustar? Sim, seu Eduardo. Enquanto o senhor vai degustar, vamos levantar aqui, ó. Vamos pegar Isso, Eduardo Macários. A gente consegue ficar todo mundo de pé? Melhor, né? Vamos encerrar de pé, melhor. E o sorteio, vamos? Vamos fazer o sorteio. Enquanto vocês vão, eu gostaria que você aromatizasse o vinho pra gente. Enquanto vocês degustam, eu e o Andrei trabalham, né, Andrei? É isso daí. Então, olha aqui, hein? Tá aqui pra gente o sorteio nessa câmera aqui, ó. Depois eu vou finalizar com vocês. Aqui estão todas as pessoas, os clientes que estiverem lá no Macários para participar do sorteio desse kit especial que a Celebrar apresenta pra gente. Mas antes, deixa pra gente o site da Celebrar Vinhos. É www.celebraivinhos.com.br. Muito bem, então pode entrar lá, tem todos esses rótulos aí. O meu não posso girar muito, senão vai cair fora. Então vamos fazer o sorteio, vamos fazer esse sorteio e depois nós vamos fazer o sorteio Vamos lá. da manicure, que o tempo está super esgotado. Então, quem foi contemplada com um kit de vinhos foi a Yumi Yamamoto. A Yumi Yamamoto foi contemplada com esse kit de vinhos da Celebrar Vinhos, mais 2 taças por Dia dos Namorados. Certo? Isso mesmo. Então nós vamos fazer a entrega. Muito bem. Perguntar, você fala. E aí, vocês querem falar sobre o vinho? Enquanto nós vamos mexendo aqui um pouquinho? Qual a cor, seu Eduardo, você vê nesse vinho? Cor fantástica, que é o rubi. Cor rubi. Qual aroma você sentiu? Principal aroma? O aroma? Cereja. De cereja. Que maravilha. Que maravilha, né? Maravilha. Televisão maravilha. O programa ao vivo é um espetáculo. É um espetáculo. Eu vi um cereja, mas tudo bem. Não, mas é mesmo, olha aqui, ó. De fé? É cereja. Mas no fundo você vai tomar um vinho de primeira qualidade. Muito bem. Então, antes do tintim, eu queria lhe agradecer a sua presença, Daniel. Eu que agradeço. Deixar o contato pra gente que está nos acompanhando no nosso programa. Para quem quiser fazer contato, até sobre cursos. Fica à vontade. A primeira apresentação, eu quero estar presente no curso, vamos eu e o seu Eduardo lá. Viu, Andrei? Já é compromisso aqui, a gente está presente no curso do Daniel, certo? É isso daí. Deixa pra gente, Daniel, o seu contato, por favor. O meu telefone é 998431995, como aparece no vídeo. Consultorias, palestras, treinamentos de pequenos grupos, treinamentos familiares, explicação sobre vinho, é só entrar em contato e vai ser uma honra aí fazer uma apresentação de vinhos aí para quem tiver interesse. Muito bem. Antes de vocês fazerem um tintim especial Dia dos Namorados, vamos sortear aqui, André, nós dois? Mas nós não somos namorados, tá? Nós só vai fazer tintim dos namorados. Muito bem, seu Eduardo. Então, o primeiro sorteio é da manicure, lá no Macários, é a Fernanda Januário. Muito bem, manicure decorada lá no Macários. Fernanda, nós vamos entrar em contato com você daqui a pouquinho, o seu Eduardo vai já ligar. Vamos sortear a garrafa. É a produção. É a produção, que é o seu Eduardo Macários. Vamos, já sorteia pra gente a garrafa. Pro vinho, oferecimento da Celebrar Vinhos. Eu já não especial. faço, já jogo tudo. Ó, não foi combinado, hein? Não. Senhor André Januário. Muito bem, senhor André Januário ganhou a garrafa de vinho, já que você fez declaração de amor. Você vê. Seu André legal, Januário. né? Tá aqui, comemorar. Ó. André Januário, vou nessa câmera aqui pertinho, ó. Viu? André Januário, tá aqui. E também a Fernanda Januário contemplada na noite de hoje. Ela vai fazer a mão lá no Macários. Depois vai degustar depois o à vinho. noite eles vão comemorar com vinho. Muito bem. Seu Eduardo Macários, suas considerações finais, por gentileza. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado por ter assistido o programa Beleza em Destaque. Semana que vem a gente volta ao vivo com mais um tema, mais uma atração diferente, porque o Beleza em Destaque é feito para você que sempre nos acompanha todas as terças-feiras ao vivo. Vou falar Beleza em Destaque, vocês terminam com tintim. Certo? Então vamos lá. Perfeito. Beleza em Destaque, a sua beleza em primeiro lugar. Tintim. Muito bem. Feliz Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, amanhã, hein, com a taça assim, parabéns. você vai ficar muito feliz. Muito bem. Mas só não pode tomar muito, porque vai ver duas. Aí dá um problema terrível. Muito bem, né? Apoio Cultural. Loja Beleza em Destaque. Sua loja de beleza na internet. Em Macários Cabeleireiros, onde a beleza não depende só de você.